Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs que fala sobre carreira. O InfoJobs é o maior site de empregos do Brasil, contando com mais de 500 mil oportunidades e você pode se cadastrar de forma gratuita. Bom, falando de carreira, hoje vamos falar sobre crescimento profissional para pessoas LGBTQIA+, e onde estão essas oportunidades. E para falar disso comigo, nós convidamos o Rafael Rezende, mais conhecido como Rafa do RH. Rafa, que prazer ter você aqui. Finalmente, né, a gente conseguiu Prazer é fazer todo esse meu. bate-papo. E aí eu vou pedir para que você se apresente, por favor, pro pessoal. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui antes de mais nada. Muitas tentativas, né? Muitas tentativas, mas deu certo, agora Deu deu certo, certo. ainda mais para esse tema. Vou me apresentar antes, né? Senão Por favor. começa a falar. Como a Cassi disse, eu sou Rafa Rezende, mais conhecido como Rafa do RH. Hoje eu mentoro mulheres, né? Pessoas minorias no mercado de trabalho. Tenho um pouco mais de 2.000 alunas. Tenho um background de head de pessoas em startups, tecnologia. Então, nos últimos 9 anos, estive à frente de pessoas, né? Então, cultura, diversidade e inclusão, retenção, enfim, todo o guarda-chuva de pessoas. Ao mesmo tempo também palestro, gravo podcast, é, faço consultoria para Celeve, então tudo que é pessoas, geralmente eu tô ali, dando uns tapa, né? No Aham. bom sentido. Pra construir culturas fortes, assim. Então, nos últimos anos é o que eu tenho feito, mas eu sou uma mistura de um pouco de tudo, assim, né? Sou advogado criminal, então Olha eu que junto legal. as duas coisas e tento fazer algo que faça sentido quando a gente fala de pessoas, assim. Então, resumo, bem resumo, é Aham. isso. Um leque de coisas aí, hein, Rafa? Bastante coisa. Bom, e vamos começar então com esse tema. E para a gente começar, segundo um dado aí do Centro de Inovação de Talentos, 61% dos profissionais LGBTQIA+ brasileiros escondem sua identidade de gênero e orientação sexual no ambiente de trabalho. E aí eu queria saber, Rafa, se esse comportamento ainda existe ou se evoluímos com isso, de fato. A gente começa bem, né? É, pois é. Acho que antes de mais nada, assim, antes de responder, é importante a gente também entender as camadas, né, da comunidade LGBTQIA+, assim como todas as minorias. Uhum. Então, de maneira objetiva, os dados são muito ainda frágeis, né, muito é, pouco mensurado quando a gente olha, por exemplo, para um censo mais completo, né, de gênero, por exemplo, a gente vem com questões de gênero ali especificamente mulheres no mercado de trabalho, com Uhum. pesquisas mais profundas, né? Então, quando a gente fala ainda de gênero, mas para as pessoas LGBTQIA+, a gente percebe que a gente não tem dados. Então, a gente tem pesquisas, né? A gente tem alguns números, mas friamente olhando esses números, a gente não consegue tomar, por exemplo, uma decisão pautada em dados para que a gente possa criar, por exemplo, políticas públicas, Uhum. para de alguma maneira a gente mudar o comportamento do mercado. Então, não dá pra gente afirmar 100% que as coisas melhoraram, ainda mais quando a gente desce as camadas da Exato. complexidade, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de pessoas, né, da comunidade, eu, por exemplo, será que eu estaria dentro dessa estatística ainda que eu quisesse? Será que eu conseguiria, talvez, numa entrevista de emprego ou no ambiente de trabalho, esconder de fato a minha identidade para que eu pudesse crescer profissionalmente? Talvez não, porque eu tenho. Estou dentro de um estereótipo dentro da minha comunidade ainda mais vulnerável. Agora, Uhum. quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa trans, uma pessoa travesti, uma pessoa não binária. É possível para essas pessoas conseguirem ter esse, entre aspas, assim, muitas aspas, tá, gente? Privilégio dentro do mercado de trabalho? Então, quem são essas pessoas que representam essa porcentagem? Uhum. E quantas pessoas foram entrevistadas para essa porcentagem? Então, é tudo muito ainda pouco perto do que a gente precisa ter para construir, de fato, uma mudança, tanto na sociedade, assim como no mercado de trabalho. É, E aí, quebrando mais um pouco, quando a gente fala de qual mercado? Então, se a gente for falar, por exemplo, de mercado de tecnologia e inovação, mais especificamente startups, a gente percebe que a cultura é diferente, né? Muito do que a gente traz de fora, Vale do Silício, Microsoft, Apple, enfim. Então, a gente percebe mais corpos LGBTQIA+, nessas culturas, mas ainda Uhum. assim com muitas fragilidades. Agora quando a gente vai para um terceiro setor, para o varejo, para outras indústrias, a gente não percebe esses corpos lá dentro. Então, a resistência à barreira
ainda são maiores do que a gente percebe, né? Então, eu costumo dizer que a Uhum. gente vive numa eterna bolha. Eu mesmo vivo dentro de uma bolha. Por mais que eu seja uma pessoa gay, eu não vivi nem um terço, talvez, do que uma pessoa que também seja gay, preto, nordestino, por exemplo. Uhum. Então, é muito complexo falar desse tema com pouca pesquisa. Entendi. Entendi, Rafa. E como que essas pessoas conseguem buscar encontrar essas vagas que apoiem e respeitem esses profissionais? Tá, boa. Uhum. Hoje a gente fala bastante das vagas afirmativas, né? A gente Uhum. percebe esse movimento. Eu percebo como uma ação de cultura. Certo. Não é o que vai resolver, de fato, a diversidade e inclusão. Acho que quando a gente fala de vagas afirmativas ou de empregos destinados, né, somente a pessoas minorias, e aí aqui a gente tá falando da comunidade LGBTQIA+, Uhum. é um caminho, né? Encontrar, de fato, empresas que promovem a diversidade e inclusão, embora a gente sabe que dentro dessa cultura vai haver falhas. Falhas de Uhum. comunicação, falhas de política, falhas de rituais, por exemplo. Talvez vai ter picos, né? Momentos de cultura para diversidade e inclusão, seja aqui na atração, né? No job description, ali naquela vaga destinada a um público minorizado. De repente, em datas que Uhum. representem esses públicos minorizados. Então, a gente está Mas no falando dia a aqui. dia. Mas no dia a dia, quais são de fato, por exemplo, ô Uhum. Cassi, os rituais? Entendi. Tanto que essas questões de cotas, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Que muitas empresas acabam contratando só por conta da cota e não por conta da diversidade ali na empresa. Então, acho que isso também é um ponto para a gente pensar, porque todo mundo tem essa capacidade de crescer ali dentro, né, do mercado e, enfim, da empresa. Só que muitas empresas acabam contratando ali só para dizer que contratou. E isso não é legal, né? Porque não é só porque, enfim, uma pessoa LGBTQIA+, que ela não tem capacidade para ter um cargo de liderança, de gerência ali na empresa, que ela não tem a capacidade como profissional, sabe? Então, eu acho que não há diferença, né? Então, a gente precisa muito pensar sobre isso, que todos somos iguais. A questão é o esforço que a gente vai ter ali dentro de uma empresa que vai dar resultado ali no nosso trabalho, e no nosso crescimento profissional, né? Não uma Uhum. orientação sexual ou a cor da pele da pessoa, sabe? Então, acho que isso é muito importante da gente falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Rafa. Incrível! Eu gostaria de dividir, né, em dois grupos, se possível, assim. Acho que o primeiro é entender a origem dessas vagas afirmativas enquanto diversidade e inclusão. E aí a gente volta sempre para a cultura. Vou até olhar aqui para a câmera. O porquê que essa vaga afirmativa existe. Uhum, É porque boa. de fato está dentro do meu planejamento enquanto cultura, faz parte dos meus valores, é o que de fato a minha marca representa, é Boa. o que de fato eu acredito que vai me tirar do ponto A para o B enquanto marca empregadora. Uhum, Daí se desdobra em ações. A contratação é uma das ações de cultura. E aí a gente começa a adentrar numa cultura que de fato é diversa e inclusiva. Agora, eu estou contratando vagas afirmativas por quê? Eu tenho uma pressão da sociedade, porque na medida que a sociedade avança, ainda mais agora em uhum, terras de internet, né? é, A gente começa a ter mais vozes. E aí as empresas se adequam ao que a sociedade, consumidor, exatamente. exige, porque senão ela fica para trás. Então, olhar para mercado e próximos passos é olhar também para comportamento de sociedade, de consumo. Então, acho que distinguir isso, assim. E ainda Uhum, assim, quando a gente exato, fala dessa Rafa. vaga afirmativa, eu estou contratando uma pessoa LGBTQIA+, de fato pela diversidade e inclusão, ou porque ela já tem o que eu preciso. Então, quando eu falo de capacidade técnica, capacidade comportamental, background, experiência e tudo mais, você contratar uma pessoa LGBTQIA+, que teve de fato uma oportunidade diferente, acessos diferentes, você não tá fazendo diversidade e inclusão. Você tá fechando uma vaga com uma Exatamente. pessoa que estava 100% aderente ao que você buscava. Então, você teve dupla sorte de fechar aquela vaga. E aí, é como se fosse um brinde. Ah, é uma pessoa LGBTQIA+, vai constar aqui nos meus números que eu tenho pessoas diversas, né? Então, de maneira Exato. mais simples,
Falar de linha de partida é muito complicado, porque a gente tá falando de questões sociais, questões raciais, questões de gênero, e é muito complexo quando a gente percebe que existe essa interseccionalidade. Então, por exemplo, o mesmo corpo, ele pode ser uma pessoa trans, preta, periférica. Percebe que aqui a gente tá falando de questões raciais, questões de gênero e sociais. Sim. E aí a linha de partida dessa pessoa é completamente diferente. Então ela não teve as mesmas oportunidades que uma pessoa cis branca hétero teve, por exemplo. Então é uma pessoa que provavelmente se evadiu da escola muito cedo por questões de gênero, por questões de raça, e automaticamente ela tem uma defasagem curricular desde a academia ali da escola e provavelmente ela não foi à faculdade. Então quando a gente olha a taxa de pessoas trans e travestis, 90% delas se prostituem. Não porque elas Nossa. querem, porque elas não têm opções, Uhum. por uma questão muito mais enraizada e estrutural. Então, quando a gente fala de contratar pessoas diversas, especificamente para esse grupo, é entender, eu estou de fato olhando e criando políticas para que eu insira essa pessoa no mercado de trabalho, entendendo a realidade da qual ela vem. Uhum. E aí você fala, caraca, é muito mais complexo. Sim. Então, muito se fala hoje da diversidade e inclusão enquanto business, né? Enquanto impacto no negócio, seja Exato. para criar um produto, seja para poder melhorar esse produto, né? Fazer o discovery, enfim, pensando estrategicamente para o negócio. Então, o que que eu percebo? Se a cabeça, a mentalidade está voltada apenas para isto, a diversidade e inclusão, em algum momento, ela vai ser só algum protocolo a se seguir por conta do que a gente entende que a sociedade hoje pede, assim. Então, entender isso é importante na hora de contratar alguém. O seu pensamento veio o inverso disso, né? Como impactar a vida dessa pessoa. E não necessariamente só ali a questão da diversidade na empresa por um produto, ou enfim. Mas é muito mais do que isso. Como você disse, pegar uma pessoa periférica, preta ali, e inserir na empresa, e não só, ela tem a capacidade que eu preciso para esse momento. Mas sim desenvolver essa pessoa ali dentro para que futuramente ela consiga ter uma carreira de sucesso e tudo mais. Então, eu acho que você está pensando também nesse lado o muito humano, né? Que é super importante. E nessa questão de desenvolvimento mesmo dessas pessoas, eu acho super importante e muito legal você ter falado sobre isso também. Porque é real assim, Cássio, quando a gente fala desse tema especificamente, eu gosto muito de fazer a pergunta assim, né, para os diretores que eu atendo. Quem são as pessoas por detrás da estratégia? Quem está de fato pedindo essas pessoas e por que que essas pessoas foram solicitadas? Quem aprova essas vagas, por que que aprovou essa vaga? Qual é a mentalidade por detrás Uhum. dessa ação, ou desse pedido, ou desse planejamento? E aí você consegue entender, não, pera, então a gente tem um problema aqui de contexto mesmo. De entender esse contexto para que de fato a gente possa. Não, pera, então vamos falar sobre isso, incluir no meu planejamento, né, do meu trimestre, do meu semestre, do meu ano, porque é algo que a gente quer enraizar na cultura. Então, acho que começar desse lugar é importante, assim, sabe? Eu costumo sempre falar para as pessoas, eu estou sempre me colocando e me percebendo no alto do meu privilégio. O fato de eu ser uma pessoa branca, cis, ou seja, eu me identifico com o gênero da qual eu nasci, já me coloca em muitos pontos à frente de quem não é uma pessoa cis, de quem não é uma pessoa branca, né? Eu tenho origem periférica, morei em periferias a vida inteira, então, para eu ter conseguido estudar e fazer as coisas, eu dormia 3 horas por dia durante 3 anos. Então, quando a gente começa a falar de igualdade, não foi igual pra mim. Assim como Uhum. não é igual pra essa pessoa que é preta, por exemplo. Ou a pessoa travesti, ou a pessoa trans, ou a pessoa não binária. E aí a gente vai somando as minorias, né? Então, coloca tudo isso num corpo indígena. Coloca tudo isso num corpo gordo. Então a gente fala, cara, é muito complexo. É. Acho que o mais importante é a gente estar aberto, né? A falar sobre e Uhum. entender de fato a cultura que eu quero representar e como que a gente vai criar essas ações. Acho que é o ponto Exatamente. de partida. Exatamente. E falando até sobre essas ações, Rafa, os programas de diversidade e vagas afirmativas são boas opções quando se trata de crescimento profissionais para pessoas da comunidade? A gente volta para esse ponto, né? Essas vagas afirmativas, de alguma maneira, elas foram criadas para que pudesse ter aqueles grupos minorizados ali. Uhum. Mas qual foi o objetivo, né? Então eu sempre falo para os meus mentorados que são da comunidade. Tá, beleza.
a vaga afirmativa é um indicador de que talvez aquela empresa de fato tá olhando para o seu desenvolvimento, vai te incluir, vai te dar ferramentas, vai te dar acesso para que você se desenvolva. Mas é realmente a cultura lá dentro ou é só uma ação que foi solta, né? Porque agora tá na moda e a sociedade pede, assim. Então, acho que é um conjunto de ações. E você tem alguma dica, Rafa, para como a pessoa identificar isso ali no momento da entrevista, ou uma pesquisa antes dessa entrevista, para saber realmente se tem essa cultura no dia a dia, ou se realmente é só uma ação específica ali de vaga afirmativa? Tá, ótima pergunta. Que muitas pessoas candidatas não fazem, né? Esse deverzinho de casa. Mas hoje a gente tem plataformas, tem a internet, tem o Instagram da empresa, tem o LinkedIn da empresa, tem sites, né, que trazem ali avaliações sobre a empresa, tudo sobre entrevista, cultura, pessoas que estão na empresa, pessoas que saíram da empresa. Então a gente consegue fazer uma pesquisa qualitativa mais robusta, né? Então, entender de fato, seguir as empresas, acompanhar o site, se conectar com as pessoas que trabalham lá. Então, por exemplo, você é do time de marketing. Imagina que você quer trabalhar numa empresa X. Quem são as pessoas que trabalham nesse time de marketing, né? Quem são as pessoas do RH? Como que essa cultura se faz no dia a dia? Então, acompanhar o Instagram, o LinkedIn, ir nesses sites mais específicos, né? A própria InfoJobs tem dentro do aplicativo avaliações sobre a empresa. Sim. Tudo isso ajuda você a tomar uma decisão melhor. Claro que, assim, aqui, mais uma vez, eu preciso sempre ficar voltando, porque o tema exige, assim, né? É, Qual empresa? Aqui eu tô falando de uma empresa adepta ao digital. Uma empresa que tá no offline, mas também tá no online, que tem uma marca empregadora, né? Um employer branding. Tem uma pessoa ali, física, por detrás, criando essa área para atrair talentos. Então, talvez a gente esteja falando de uma empresa que está muito à frente de uma empresa mais tradicional, mais engessada, uma empresa familiar, por exemplo, uma empresa que tá aqui há 40 anos. Que é tudo muito no offline. Então, imagina uma empresa de varejo muito local, regional. No Nordeste, por exemplo. Aí Que fica aí bem mais difícil. fica muito mais complexo. Então, é muito mais complicado do que a gente imagina. Sim. E a gente vai trazendo essas discussões por camadas. Porque o primeiro direcionamento, nossa, me parece fácil, realmente. Tem o LinkedIn, tem o Instagram, tem a página. Tá tudo muito Exatamente, mastigado. Mas quando a gente vai estratificando essa complexidade, fala, nossa, calma. E se a gente colocar a questão social dentro da comunidade, essas pessoas, elas têm acesso à internet? Elas têm computador em casa? Eu mesmo vivi sem computador até a metade da faculdade, porque eu tinha uma origem periférica, como eu disse. Então, entender sobre todas as nuances, né, de igualdade, diversidade e equidade, é você olhar e falar, cara, como a gente resolve essa parada? Como é que a gente deixa pelo menos um negócio um pouco menos desigual, né? E é complicado, é complexo. Realmente, Rafa. Não, e você falou sobre isso, a gente, enfim, já fez alguns eventos na periferia, né, e tudo mais, eventos de empregabilidade mesmo, e o que você falou é real. Assim, nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo tem esse conhecimento essa orientação, né? Então, eu acho que é super importante você falar sobre isso, porque realmente a gente sempre fala, pesquisa sobre a empresa e tudo mais, mas assim, até que ponto, né? A pessoa pode pesquisar e obter essas informações quando a realidade dela é diferente da nossa, né? Então, eu acho super importante você falar sobre isso. Acho que só complementando isso que você trouxe, que eu acho legal, a gente fala muito do esforço, né? Quando a pessoa ela quer, ela vai lá e ela faz, não importa a condição dela. Tá, beleza. Eu consigo considerar as pessoas que são esforçadas. Eu me considero uma pessoa esforçada. Inclusive, eu tenho mentoradas minhas que, quando entraram nas minhas metodologias e tudo mais, elas não tinham acesso à internet nem computador. Então, elas iam até um vizinho para poder usar essa internet, ou elas iam até um lugar, um espaço que tinha internet liberada e tudo mais. Mas tem pessoas que sequer são alcançadas. Exato. E são pessoas que nascem nesses lugares marginalizados, excluídos, né? Sempre à margem ali da sociedade. Mas lá tem muito talento. Com certeza. E o que a gente, né, enquanto sociedade, enquanto empresa, enquanto marca,
Quais são as ações que a gente faz para alcançar essas pessoas? Então, vagas afirmativas, como a gente acabou de dizer, é uma ação dentro de uma camada. Mas a gente precisa ter pessoas envolvidas na comunicação, na estratégia, no time ali de pessoas, para poder Uhum. influenciar, de fato, nos próximos passos, né? Às vezes não tem, às vezes não sabe fazer. E às vezes a pessoa, ela quer fazer, mas não sabe como, Sim. sabe? É isso mesmo, Rafa. E falando sobre isso, enfim, sobre líderes também, muitas pessoas, muitos profissionais e candidatos LGBTQIA+, acreditam que não possuem as mesmas oportunidades de cisgêneros e heterossexuais. E aí eu queria saber, ter modelos de líderes LGBTQIA+, isso é importante? O que que você acha sobre isso? Acho que quando a gente olha os números, ainda que eles sejam frágeis, né? A gente percebe que apenas 8% de pessoas do grupo LGBTQIA+, ocupam ali as cadeiras De de liderança. liderança, né? Então, quando a gente vai aumentando esse número, né? A gente não tem uma estatística, uma pesquisa de fato completa. Agora, o Pacto Global da ONU, né? Junto com outras iniciativas, como a Inhaí, né? Que é uma startup de diversidade e inclusão, Uhum. começaram a fazer essa pesquisa do censo para a gente poder ter uma ideia do tamanho e da proporção para a gente poder criar políticas públicas, ações e tudo mais. Mas quando a gente percebe, né? A última pesquisa que a gente tem da Datafolha é que aproximadamente 16 milhões, né? 15,5 milhões de pessoas se autodeclaram LGBTQIA+. Tá mais concentrado entre 24 anos, né? 18 a 24. E disso representa só 7% da população no mercado de trabalho. E aí, se a gente desce para as pessoas trans, pessoas travestis, enfim, é Nossa, 0,38%. Isso muito das pessoas menos. que se autodeclaram. A gente sabe que Aham, nesta comunidade estima-se que seja infinitamente maior, mas a gente não tem, como eu disse, né, uma pesquisa mais completa, mais robusta. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho e a gente fala sobre carreira, liderança, pessoas nesses cargos, sem dúvida, quanto mais a gente se percebe, a gente se enxerga, a gente se vê, mais a gente percebe que é possível. Né? Então a gente vê isso na política, por exemplo. Então, quando você se vê representada na política por um corpo, por uma pessoa, fala, cara, é possível. E aí, só descer assim, gênero, quando a gente fala de gênero, quando você vê uma mulher sendo executiva, C-level, tomando decisão, uma CEO ali, grávida, por exemplo, né? A gente tem uhum, exemplos no mercado que são CEOs incríveis, grávidas e estão à frente de um baita de um negócio. Cara, por toda a luta do gênero ali das mulheres, sim, fala, cara, é possível, né? Eu posso ser uma diretora, eu posso exatamente. mandar, eu posso aprender e eu posso me tornar uma executiva. Então, quando a gente volta, a gente fala, cadê os executivos que são gays, lésbicas, trans, travestis? Então, sem dúvida, ter mais pessoas gera aquela inspiração, aquela motivação de que, cara, se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Mas ainda assim, é uma parcela muito pequena. Uhum, É, são poucas as pessoas, de fato, que se autodeclaram, estão nessas cadeiras, né? E aí é 6%, né? A última pesquisa da Datafolha. E pouco se fala delas. Pouco se conhece sobre elas. O que que a gente tem hoje de referência? A gente tem referências na política? Temos. Temos referência no mercado de trabalho? Também. Só que a maioria são influenciadoras. é verdade. Então, quando a gente vai falar quem são as pessoas hoje que falam sobre e são referência, a maioria são pessoas influenciadoras. Maite Schneider, o Léo do RH Summit, Bielo, e por aí vai, né? A gente não tem ali, cara, quem é o executivo que você conhece, que é gay, tá lá. Temos a Camila Farani, que é uma executiva no mercado, mas mais ali na pegada empreendedora e tal. São poucos os nomes. Uhum, é verdade, Rafa. E eu acho também que, enfim, essa questão que nem você falou, que a gente sabe, né? Às vezes a pessoa tá até num cargo, só que ela não assumiu, né? E aí a gente fica pensando, será que ela só conseguiu chegar porque ela não assumiu? E eu acho que, com certeza, essa pessoa pensa sobre isso. E tem o receio também de assumir, né? E entra naquilo que a gente falou sobre esconder, né?
sua identidade de gênero, orientação sexual dentro do mercado de trabalho. E isso deve ser muito complicado, né? Enfim, a gente está tentando fazer toda essa movimentação, né? Para que isso não aconteça, para que as pessoas sejam elas mesmas, né? No ambiente de trabalho e na vida. Só que é um trabalho de formiguinha ainda, né? Como você falou, várias ações, muitos dados frágeis e tudo mais. Mas, assim, isso que a gente tá fazendo aqui, toda a informação que você tá trazendo, eu acredito também que você seja uma inspiração para todo mundo que vai assistir esse podcast, né? Porque você tá aí numa posição de liderança, né? Você é uma pessoa que faz palestra, podcast aqui agora, que passa essa informação nas suas redes sociais também. Então, acho que isso é muito inspirador, sabe? Para todas essas pessoas dessa comunidade, de saber que sim, elas podem também chegar ali, sabe? Então, eu acho isso super importante. Tudo que você está fazendo também é muito importante para essa causa no geral. Que linda! Obrigada. É igual você falou, né? São passos formiguinha, passos bem lentos, assim. Sim, Mas que a gente precisa continuar, né? Então, exato. todos os grupos minorizados chegaram ou estão onde estão por muita luta, assim, né? Eu dei aqui o exemplo de gênero, falando de mulheres. Se você puxa a história da luta, né, sobre gênero, de inclusão das mulheres no mercado de trabalho, a gente percebe que foi uma luta extensa e ainda assim hoje Exato, ainda tem é. muita essa familiaridade. Talvez você tenha se percebido em falas que eu trouxe ou situações que a comunidade enfrenta no mercado de trabalho. As mulheres enfrentam a mesma coisa, né? Então, Sim, vagas, quando a gente fala de liderança de mulheres, são poucas. Salários sempre é abaixo de um homem branco cis. Então a luta ela é muito parecida, né? Quando a gente fala do feminismo, quando a gente fala da mulher no sim. mercado de trabalho. Mas concordo com você que é importante que tenha vozes, assim, né? Eu hoje estou nessa posição de poder falar sobre sem tabu, sem medo, Uhum, sem me esconder, né? Então, exato. claro que tem toda uma construção. Em algum momento eu também me coloquei naquele lugar. Vou ficar neutro, né? Não vou falar Aham, nada, sim. embora. Não dá pra esconder muito, né? Essa que é a verdade. Mas é sempre você se adaptar, assim, né? Você entender, pera, onde é que eu tô? Quem são as pessoas? Como elas se comunicam? Quais são as condutas que tem aqui dentro? E a gente aprende desde nascença a se adaptar. Porque a Exato. gente a gente sabe que a gente é o diferente, né? E por isso que eu falo que as mulheres têm a mesma luta, né? As mulheres se adaptam desde de que nascem, assim. Então, Sim. a gente aprende a se adaptar. E no mercado de trabalho não é diferente, né? A gente, dependendo do seu momento, eu já precisei me adaptar. Hoje eu tô numa posição de exigir. Hoje, se não tá dentro do que eu tenho de limite, não faz sentido pra mim. Ah, diretores querendo. Não, não faz sentido pra mim. Se os diretores não estiverem alinhados, não. Mas, como eu disse, hoje eu estou no meu alto do meu privilégio. Já Uhum. trouxe aqui alguns, e aí esse é um outro privilégio de poder escolher. Mas se adaptar. A gente é praticamente especialista, sabe? E tem tudo a ver com o mercado de trabalho, que o mercado exige, né, que as pessoas se adaptem. Então, é uma característica nata das pessoas que fazem parte da comunidade. Certo. E falando nisso também, Rafa, enfim, sobre se adaptar, né? Pensando que às vezes faz parte do crescimento profissional, né? Passar por diferentes empresas. Aham. Como que os profissionais LGBTQIA+, podem equilibrar a identidade pessoal e profissional no ambiente de trabalho, principalmente em culturas mais conservadoras, Complicadíssimo. né? Porque é como você falou assim, não dá pra esconder muito, mas principalmente antigamente, quando eu era adolescente, eu tinha alguns amigos que eram Ah, gays, e assim, eles não assumiam de jeito nenhum no ensino médio. Hoje, esse meu amigo, ele é assumido, enfim, tá vivendo a vida dele super tranquilo, mas no ensino médio ele tinha todo o jeitinho dele ali, mas assim, ele não falava. A gente falava, aham. Aí ele, não, não sou, não sou, não sou, não sou. Então, assim, isso é porque era no ensino médio. Ele não tinha que necessariamente provar uhum. alguma coisa pra ninguém ali, sabe? E mesmo assim, ele tinha esse receio de se assumir.
Então, eu queria saber com você como que a gente consegue equilibrar essa questão profissional e também não perder a minha essência ali, porque é uma empresa conservadora, só que de alguma forma se adaptar, como você falou. Complicadíssimo. E complexo, como sempre, né? Complexo. Acho que antes de trazer, talvez, um passo a passo de como, o que fazer para que se torne mais leve, né? Essa jornada de Isso. tem que me adaptar porque é um ambiente mais tradicional. É importante resumir isso que você trouxe, né? E de fato, as pessoas, né, os corpos ali LGBTQIA+, eles se adaptam desde sempre para sobreviver e resistir. Então, os lugares não nos foram dados. O amor não é pra a gente é desencaixado, a gente vai sofrer bullying, a gente vai ter menos pessoas próximas, porque as pessoas que se aproximam desses grupos acabam também sofrendo ali o bullying, o motivo de piada, o motivo de chacota. E aí, não à toa, se você olhar esses recortes, você percebe que as pessoas LGBTQIA+, têm, em sua maioria, pessoas pretas muito próximas, pessoas também minorizadas, né? Pessoas Verdade. gordas, pessoas PCDs, os excluídos ali, né? Entre aspas, assim. Então, acho que entender esse lugar de sobrevivência, de resistência e, portanto, adaptação. E no mercado de trabalho é a mesma coisa. A gente aprende que ser eu 100% não é inteligente. Ainda mais se eu tô num ambiente mais tradicional. Aqui eu Uhum. poderia deixar mais amplo e se aplicar a qualquer pessoa, né? Uhum. Então, Isso, não dá pra sim. gente ser 100% quem a gente é no mercado de trabalho. E tem pessoas que têm esse conflito, né? Nossa, Uhum. mas eu sou assim, eu, Exato. né? Questões de personalidade Eu não vou também. mudar, eu sou assim e É, pronto, né? exato. A verdade é que a gente aprende que a gente tem muitas facetas. Aqui, por exemplo, agora eu tô sendo um Rafa. Na minha casa eu sou outro Rafa. Com as minhas alunas eu sou outro Rafa. No mercado de trabalho com os meus diretores eu me apresento de maneira diferente. Vários arquétipos, talvez, né? Uhum. Na mesma medida que faceta. Só que quando a gente fala de um mercado machista, talvez, enraizado, tradicional e que é muito escancarado e é sua única opção, não tem como. Você vai ter que se adaptar àquele ambiente o máximo que você puder, é, se flexibilizar e aprender a se relacionar com essas pessoas. Então, acho que aprender sobre comunicação é importante, Uhum. porque cada pessoa se comunica de uma maneira pela linha de partida. Cada pessoa tem uma história, uma criação, uma cultura. Então, se adaptar para que você consiga flexibilizar a sua comunicação é importante. Mas, sobretudo, acho que é importante ter um plano de ação, né? Tá, beleza, eu tô nesse contexto. Qual é esse cenário? Fazer uma leitura de cenário? Fazer uma análise minuciosa dos meus das minhas fraquezas, dos meus pontos positivos, sei lá, uma análise SWOT, que seja. Uhum. Um autoconhecimento ali, é que nem você falou, Rafa, não é inteligente, né? Então, assim, você já tem esse autoconhecimento de saber que não é benéfico pra você. Você já não tá pensando, ai, a empresa tá querendo me moldar. Você tá pensando assim, o que não é benéfico pra mim? Se não é benéfico pra mim ser 100%, é como você falou, ninguém é 100% na empresa. Não. Então, assim, é uma Cassiane em casa, uma Cassiane na empresa, várias personalidades. E se for, você vai levar bomba, Cássia. Eu fui nota 2 aqui. Eu sempre falo isso nas minhas redes. Eu fui nota 2 de comportamento por 4 semestres numa startup que eu estive. Porque eu imprimia 100% a minha personalidade. Olha aí. Era ferro e fogo, era 8 ou 80. Eu sou assim e acabou. O que me mantinha, o que me manteve foi os meus resultados, né? Então, Uhum, de alguma maneira, ali me mantinham por conta do que eu entregava, mas não foi sustentável para minha carreira. Em algum momento a conta falou: e aí? Você vai continuar exato. sendo você 100% ou você vai aprender a se comunicar, a se relacionar e a criar um plano de carreira para você se desenvolver? Claro que aqui a gente tá falando de carreira, mais especificamente, Uhum, mas quando a gente volta no nosso tema, é muito difícil para as pessoas que são LGBTQIA+, terem que se anular para poder caber ali, né? E é aquilo que sim. a gente falou, às vezes ela não tem opção de exigir ou de escolher naquele momento. Então, acho que se adaptar para aquele ambiente é importante, para você também ter a sua sobrevivência e conseguir construir coisas, mas ter um plano de carreira em que você segue mirando sair dali para ir para uma empresa mais inclusiva, mais Isso. diversa, que você vai poder ser mais você e não 100% você, nunca. Em que a sua personalidade não precisa ser diminuída pra caber, sabe? Exatamente. Aí você começa a respirar ares e. Opa!
aqui eu posso ser eu. Uhum. Claro que de maneira estratégica, business, novamente, Sim, né? com certeza. Mas acho que ter esse plano de carreira para você seguir, e é possível seguir um plano de carreira que você consiga fazer esse movimento de troca mais consciente, mais estratégico, entender também o que, que o seu mercado exige, né? Então Uhum. você hoje, por exemplo, é do time de marketing. O que, que o seu mercado exige? Qual é o comportamento do seu mercado de marketing? É um indicador para você entender onde é que você tá. Nossa, o mercado tá pedindo isso, eu já vi que eu não tenho duas coisas. O que, que eu vou fazer? Vou me atualizar nessas duas coisas. Onde? YouTube, Google, seguir pessoas influenciadoras. Então são alguns caminhos, assim, que acho que é possível. É só pra não deixar solta essa parte, volta lá no meio do que a gente falou, que talvez, dependendo do rolê de onde a pessoa esteja, socialmente, ela não vai ter acesso a nada disso. Aí fica mais Uhum. complicado. Sim. Rafa, eu amei que você falou essa questão de começar em um lugar, mas não quer dizer que você precise ficar lá pra sempre, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas têm uma experiência ali de uma empresa mais conservadora, e aí elas desanimam, porque acho que todas serão assim. E nem sempre, né? Então, assim, eu acho que essa questão de não desanimar, de você construir um plano de carreira, é super importante. Às vezes você pega uma experiência ali nessa empresa mais conservadora, como você falou, essa questão de sobrevivência mesmo, para você se manter. E depois você pode entender o que o mercado quer, fazer cursos ali e ir para um outro lugar. Mas, inclusive, isso é super legal para que as pessoas não percam a esperança aí, né? Eu gosto de dizer, Cassi, que eu sempre repito isso, né? Somos pessoas múltiplas. De multiplicidade mesmo, né? Hoje você está como X, mas no meio do caminho você vai se descobrindo enquanto Sim. talento, enquanto competência. E as pessoas têm aquela crença de que transitar de área ou mudar de área é abandonar tudo que já fez, né? Você Não. soma tudo e se Exato, é torna mais conhecimento. múltiplo, assim, né? Então, claro que essas pessoas, de repente, em algum momento, começam onde a maioria começa, né? Vendendo alguma coisa, numa loja regional, numa empresa Sim, pequena. Mas é sempre olhando para o futuro. Tá, beleza, eu tô aqui agora, mas olhando não para é o onde eu quero futuro. estar. Eu quero, de fato, construir uma carreira. Ainda mais hoje em dia que tá tudo muito mais fácil, né? Hoje você não precisa se matricular no curso, ficar 5 anos naquela faculdade, para daí começar Exatamente. a experienciar na prática, né? Então hoje a gente tem coisas Sim. muito rápidas, né? Então acho que é possível. Ô, Rafa, e eu queria saber aqui pra gente finalizar, Ah. que já tá acabando, foi super Aqui, rápido, né, Rafa? nossa, voou. Voou. Quais são os recursos disponíveis para ajudar esses profissionais a superarem barreiras no crescimento profissional? Nossa, tem muitos caminhos, assim, Cassi. É esse que a gente está discutindo, né? De acesso hoje mais acessível, de fato. Então, YouTube, Google, seguir pessoas influenciadoras. Então, hoje, Uhum. pelas próprias redes sociais que você já tem, né? Então, Instagram, TikTok, LinkedIn, enfim, só de você seguir essas pessoas influenciadoras, e acho que aqui vale quebrar, né? Pessoas influenciadoras da sua área e pessoas influenciadoras de RH, porque aí você faz um complemento de aprendizado e de comportamento de mercado. Tá, beleza. Empresas esperam isso, minha área esperam isso, aí você tem ali um ponto de partida para você entrar nesse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Só que existem caminhos que aceleram isso, né? Então, hoje, quais são as plataformas digitais que têm ali um custo-benefício acessível em termos de curso, ou de mentoria, ou de programas? É, e você encontra dos dois lados, tanto de pessoas influenciadoras mais técnicas que têm ali o seu conteúdo gratuito, mas também tem um pago mais acessível. Pessoas de RH, pessoas de carreira. Eu mesmo tenho mais de 2.000 alunas, né? Eu tenho um projeto social, acho que você já deve ter Legal. Sim, xeretado, sim, sim, sim. que tem essa missão de Fale sobre incluir. isso. É recente, assim, o projeto social, né? Quando eu comecei a ajudar pessoas no mercado, tinha um valor alto de 1.197, se manteve por um tempo, mas depois de um patamar eu falei, gente, não é mais isso. Vamos jogar isso aqui pra cima, não tô contente. Vamos abaixar o máximo que a gente puder pra incluir a galera, né? Então hoje, a mesma Perfeito. metodologia que antes era 1.000 e pouco, hoje é 97. Uma única vez, acesso por 12 meses. É um caminho? É um caminho. Só que, o que mais a gente pode ter de acesso que de fato é diverso, é inclusivo, é acessível, cabe no meu bolso, porque, Uhum. mais uma vez, tem muitas camadas, né? Então, tem pessoa Exatamente. que vai conseguir chegar lá numa plataforma digital, numa faculdade digital,
comprar um curso de 3, 4 mil reais. Que dependendo de quem escuta, acessível. Mas dependendo de outras, não. Então, quais são os canais, né? Então, hoje também tem startups que têm essa missão de diversidade e inclusão. Tem pessoas que promovem ferramentas igual o Transemprego, né? Da Maitê. Não sei se você conhece a Maitê Schneider. Uhum. Do Transemprego. Tem o Inhaí, que é uma startup de LGBTQIA+. Tem programas gratuitos de mentoria, como o Instituto Semear, para quem está no começo da carreira, que é uma ONG, né, para pessoas jovens talentos periféricos. Então, Olha que assim, legal. tem muitos caminhos, né? Acho que tentar desenvolver a mentalidade de aprender a aprender. Uhum. Nunca ouvi falar, não, porque quando você não alcança, você não escuta, você não teve ali o acesso, você não sabe nem o que buscar. Você não sabe o que É jogar no verdade. Google, né? Então, às vezes a gente fala, joga no Google. Tá, mas o quê? Exatamente. Né? Ela não tem aquele o armazenamento porque ela não viveu. Então, acho que começa pequeno, assim, começa pouco, sabe? Seguindo 2 pessoas, dessas 2 você vai conhecer a terceira e vai aumentando essa rede de contatos. E de maneira orgânica e gratuita você vai saber o caminho. Acho que é isso. O InfoJobs também, ele fez uma cartilha, né, de estudo realizado para abordar a perspectiva desses profissionais LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Então, aí, quem quiser, pessoal, pode baixar, tá? Nas nossas redes Que sociais, na nossa incrível! bio. É super legal, enfim, é um material bem completo que a gente fez. E, bom, pessoal, chegamos ao fim, né, de mais um InfoCast. Rafa, muito obrigada, foi incrível. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, se identificar. E mais do que isso, ter essa esperança aí, né? De que sim, gente, é possível, né? Crescimento profissionais para essas pessoas também. E o que a gente quer é ver mais pessoas LGBTQIA+, no topo, né? Para ter essa representatividade e tudo mais. Então, Rafa, eu vou pedir para que você faça a sua despedida aí pro pessoal, por Ah. favor. Olha, eu ficaria aqui mais umas 3 horas falando e descendo as camadas. Eu adoro falar sobre isso. Mas é o que a Cássia disse, né? Tô muito feliz de ter vindo aqui, de ter falado um pouco sobre o tema, né? De alguma maneira ecoe e chegue, principalmente às pessoas, né, LGBTQIA+, mas também, inclusive, a pessoas tomadoras de decisão, as pessoas que estão ali Sim, na mesa discutindo o negócio. E que encare isso como a gente precisa estar juntos, né? Não é uma luta só exatamente. nossa. Que a sociedade avance, que as políticas públicas avancem, porque daí, de alguma maneira, o mercado avança também. Sim. Mas não percam as esperanças, né? Igual a Cássia disse, é possível. Pode ser que vai ser mais sofrido, dependendo da sua camada, né? De complexidade. Mas não desista, acho que continuar e acho que resistir sempre, né? Sim, sempre. Os lugares são negados, mas não são impossíveis. Acho que é isso. Muito obrigada, Rafa. E bom, pessoal, chegamos ao fim, né, de mais um InfoCast. Muito obrigada por ter assistido esse episódio. Até o próximo episódio e tchau, tchau.